Olá, você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho. Este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com o presidente do União Brasil no estado do Ceará, Capitão Wagner. Qual o balanço que o União Brasil faz das eleições em Fortaleza? Como será a relação das gestões controladas pelo União Brasil no Ceará com o governo do estado? Qual a expectativa do entrevistado sobre a gestão Evandro Leitão? Ainda, como estão as primeiras conversas olhando para as eleições de 2026? Estas e outras questões a partir de agora no programa Política. Wagner Souza Gomes é capitão da reserva da Polícia Militar do estado do Ceará. O convidado foi o vereador de Fortaleza, deputado estadual e deputado federal. Capitão Wagner foi candidato a prefeito de Fortaleza nas eleições de 2016, 2020 e 2024. Wagner já foi filiado ao PR e ao PROS. Atualmente preside o União Brasil no estado do Ceará. E é com o Capitão Wagner que converso no programa de hoje. Presidente Wagner, é o nosso prazer, nossa satisfação em tê-lo aqui conosco nos estúdios da TV Otimista. Tudo bem com o senhor? Satisfação, Erivaldo, estar aqui com você. Prazer grande estar conversando aqui com a audiência da TV Otimista. Muito feliz aí com esse final de ano, com as perspectivas que a gente tem para 2025. A União Brasil conseguiu ampliar seu número de prefeituras. A gente tinha apenas a prefeitura de Maracanaú, comandada pela União Brasil. Hoje são 5 municípios que, a partir de janeiro, terão um gestor dos nossos quadros. Pacatuba, com a Larissa Camussa, Pacajus, com a Edilson das Casas, lá em Sobral, depois de muito tempo, governada pelos Ferreira Gomes, hoje Oscar Rodrigues assume a partir de janeiro, e também a Linaldo, nosso prefeito lá de Tururu, a partir de janeiro, e a gente está aqui à disposição para ajudar esses governantes a fazerem grandes gestões nessas 5 cidades. Muito bem. Já na primeira pergunta, na rodada de apresentação, você já foi aí fazendo o gesto justo, né? Citando aí os prefeitos eleitos. Isso significa que o senhor ainda está no pique, ainda não descansou. A gente até conversou antes do programa. Como é que foi aí depois da disputa da maratona eleitoral, presidente? Para não dizer que eu não descansei, eu tive um final de semana entre o primeiro e o segundo turno, que eu descansei com a família. O final de semana passado também, eu viajei somente com a dona Daiane, deixamos as crianças em casa. A gente chama de criança porque tem que chamar, né? Claro. Mas o Felipe e a Raine ficaram em casa e a gente tirou o final de semana para descansar. A gente vive numa correria muito grande, é difícil a gente separar ali 10, 15 dias para descansar, num período que iniciam-se as transições dos governos que foram vitoriosos. A gente é presidente de um partido grande aqui no estado e, logicamente, que existem sérias demandas e urgentes para a gente resolver. Então, até o final do ano, quando a gente tiver um tempinho para descansar, a gente descansa. Quando não, a gente vai estar trabalhando. Muito bem. Aí, entre momentos de descanso, algumas conversas políticas, atendimento à imprensa, a poeira vai baixando e a gente vai conseguindo olhar para o resultado eleitoral de uma forma, eu diria, mais racional, menos envolvido com a emoção. Portanto, qual é a leitura, a preço de hoje, presidente Wagner, da sua performance na disputa pela Prefeitura de Fortaleza? Erivaldo, você é testemunha que nas conversas que a gente teve, tanto nas entrevistas como nos bastidores, que eu dizia que um candidato do campo de centro-direita e um candidato do campo de centro-esquerda iriam para o segundo turno. E a gente falava da força do tempo de TV, do candidato Evandro Leitão, toda aquela estrutura que estava por trás da candidatura dele. E eu colocava sempre o Evandro Leitão como alguém certo no segundo turno. E havia uma dúvida no nosso campo quem seria o oponente. Eu queria que fosse eu, logicamente, mas o André conseguiu, através da juventude, através de um tempo de TV maior do que o que a gente tinha, através de uma blindagem que o governo do estado fez no primeiro turno, a figura do André. Se a gente pegar todas as propagandas do primeiro turno, o governo diariamente batia em mim, porque não me queria no segundo turno, porque sabia que a gente ia ter uma condição de fazer uma disputa muito mais qualificada, por conhecer melhor a cidade, não por eu ser melhor do que o André, mas pelo plano de governo, pela maturidade, pelos meus 45 anos de experiência, eu teria condição de fazer um debate muito mais qualificado contra o Evandro Leitão e ficaria difícil para ele vencer
a eleição no segundo turno. E o governo acabou conseguindo o objetivo, eu dizia até na campanha, olha, o governo quer muito disputar a eleição contra o André, porque para o governo seria mais fácil derrotar o André do que nos derrotar. E aconteceu o que a gente previa. Até tenho brincado muito com a nossa equipe de comunicação, que eu vou criar um quadrozinho Eu Te Disse, porque o que a gente tem dito tem acontecido. Eu falei entre o primeiro e o segundo turno que a diferença de votos ali, numa entrevista que eu dei para um veículo de imprensa, seria entre 10 e 20 mil votos. Foi 11 mil em um quebradinho. Então, a gente sabia que seria uma eleição apertada. Não cheguei ao segundo turno, mas me posicionei no segundo turno. Estou de consciência tranquila, porque trabalhei durante todo o período de segundo turno em prol da candidatura do André, que era a que a gente acreditava que impediria uma hegemonia no estado de Ceará. É fato que a população escolheu o Evandro Leitão e agora nos cabe fazer oposição responsável, qualificada, à gestão tanto a nível de Prefeitura de Fortaleza como a nível de governo do estado. Tá certo. Daqui a pouco a gente vai abordar de forma mais detida esse ponto, que é muito importante, mas eu queria ainda sobre a campanha, presidente. Houve um momento em praticamente todas as pesquisas, né, ainda no primeiro turno, que na média geral, se somássemos os índices de intenção de voto do senhor de André Fernandes e de Eduardo Girão, passava da metade do eleitorado. Ficava ali em torno, rodando em 53%. E aí, inclusive, eu cheguei a escrever sobre isso, de que a divisão da direita poderia ter um preço, né? Passado todo esse movimento, qual a leitura que o senhor faz de a direita, das forças conservadoras, digamos assim, não terem partido unidas já no primeiro turno? Olha, Erivaldo, é fato que a gente não tem como prever que o somatório seria exatamente aquele, porque nem todos os eleitores do André viriam para mim, nem todos os meus eleitores iriam para o Eduardo Girão e assim por diante. Mas as pesquisas mostravam o entendimento da população de dar uma oportunidade para esse campo de centro-direita, né? Somando as três candidaturas, a gente tinha mais votos do que somando os votos do Sarto, com o Evandro Leitão e até com os demais candidatos. E eu tentei essa aliança desde o começo do ano, conversei muito com o André, conversei muito com o Eduardo Girão, falava para o Eduardo Girão da possibilidade dele terminar a eleição muito pequeno, entre 1% e 2%, e foi o que aconteceu. Para um senador, o resultado não foi bom para o Eduardo Girão, muito embora ele tenha sido impedido de participar dos debates por conta de uma legislação eleitoral que não garante a participação dele nos debates. Aqui mesmo na TV Otimista, a TV foi muito democrática, convidou, mas no meio do debate uma decisão judicial obrigou a TV a retirá-lo do debate. Então, Girão acho que saiu muito fragilizado por conta da votação que tirou. Eu também não me saí bem, né? Tirei ali 11% dos votos, algo que nem eu esperava. Na véspera da eleição, nossas pesquisas internas davam em torno de 22%. E eu acredito que houve uma migração do voto útil para o André, porque se viu que o André era o candidato que estava com o maior percentual, assim como os votos do Sarto migraram para o Evandro Leitão. Então, o que a gente tira de lição dessa eleição que se encerrou em 2024 é que a gente precisa ter mais unidade, que a gente precisa dialogar, pensando até nos processos seguintes. Eu tenho dito muito e defendido que a gente deve filiar novos quadros aos partidos do nosso campo de centro-direita, a União Brasil, ao PL, aos demais partidos que queiram compor conosco. A gente tem aí a possibilidade para o futuro de uma aproximação do grupo do Roberto Cláudio, que é um gestor que foi considerado um dos melhores prefeitos da cidade de Fortaleza, que pode estar próximo da gente também na eleição de 2026. Então fica a lição para as próximas eleições, que essa unidade ela é necessária já no primeiro turno para evitar que aconteça o que aconteceu. E até também porque, presidente, geralmente a gente costuma dizer que eleição de 2 turnos, o primeiro turno tem uma história e o segundo turno tem outra. Nessa, me parece que o primeiro turno repercutiu muito no segundo, né? Houve aí uma eleição quase que uma eleição só, com uma parada no meio, né? E eu disse, Erivaldo, eu dizia para o André, inclusive, quando a gente sentou para dialogar logo após a eleição foi no domingo, na segunda o André já me procurou, a gente sentou e conversou presencialmente, e eu dizia, André, não se iluda com essa diferença, essa vantagem que você teve no primeiro turno, porque foi ali 40,5 a 34, mais de 6 pontos de diferença. Eu disse, não se iluda porque eleição de segundo turno é uma outra eleição.
O governo que lhe preservou no primeiro turno vai lhe atacar e vai lhe atacar com muita força. Eu conheço a força do PT, é o querer desgastar a imagem de alguém, e foi o que aconteceu de fato. E eu dizia para ele que votos que você teve no primeiro turno, teve eleitor que votou no André no primeiro turno que deixou de votar no segundo. Isso. Porque no segundo foram apresentados argumentos, teve aquele fato lamentável, irresponsável e criminoso do inspetor Alberto, que acaba impactando, por mais que eu tenha dado entrevista e tenha repudiado o ato e tenha dito que não foi o André, acaba repercutindo, assim como quando o Roberto Jefferson atirou no policial federal na eleição de 2022 e a Carla Zambelli puxou a arma para aquela pessoa lá no centro de São Paulo e saiu correndo, aquilo repercutiu também na eleição do Bolsonaro, porque na cabeça do eleitor fica, esse povo aí está ao redor do candidato e vai governar junto com ele. Então isso gera um reflexo negativo, então foi o que aconteceu. Lamentavelmente, é uma eleição decidida por 10, 11 mil votos, qualquer coisa vai ser apontado como responsável pela derrota ou pela vitória do outro candidato. E acredito, aponto essa atitude do inspetor Alberto como uma das responsáveis, não foi a única, pela derrota do André. Exatamente. A propósito de inspetor Alberto, o senhor concorda que há um movimento para tirá-lo do mandato de vereador? Chega a tanto ou é algo que ele pode responder civilmente, independentemente da política? Olha, ele já foi punido pelos órgãos ambientais, se eu não me engano, com uma multa de R$3 mil, muito pouco, diante da gravidade do fato que foi cometido, porque não foi só o fato do animal, não foi só o fato do porco. Teve uma ameaça anterior, por mais que diga, mas não foi uma ameaça real. Mas a gente que é homem público tem que ter muito cuidado com o que sai da nossa boca, porque a gente é influenciador. E se você olha para a câmera e diz para o candidato adversário, prepara o caixão, você está fazendo uma ameaça indireta. Podia ser prepara o caixão para uma morte política, mas não dá para explicar na fervura ali do debate eleitoral. Nos cortes, né? Nos cortes, você tem que ter muita responsabilidade com o que você fala. Então, acho que é muito pouco que foi aplicado a ele de punição. Me informaram que o próprio PL está pensando em abrir um processo interno para averiguar a possibilidade de puni-lo internamente e tem várias denúncias lá na Câmara para que a Câmara possa se posicionar em relação à cassação ou não do mandato do inspetor Alberto. O que não se sabe é se esse processo seria aberto já esse ano ou se seria aberto no ano seguinte. Tem gente que diz, se ele for cassado agora, não vai refletir porque já vai assumir um novo mandato. Mas tem que ver qual é a repercussão da cassação, se vai gerar inegibilidade, se vai gerar problemas futuros. Mas, de fato, apenas os R$3 mil que ele foi condenado a pagar é muito pouco diante da gravidade do fato. Existe um inquérito policial que ele já está respondendo, não só pela ameaça ao candidato adversário, mas também por essa questão relacionada ao animal. E eu até estava vendo na própria rede social da Daiane, da minha esposa, o fato no jogo entre Corinthians e Palmeiras, arrancaram a cabeça de um porco e jogaram lá no gramado. Olha só o que a gente acaba estimulando a acontecer quando a gente não tem responsabilidade com o que a gente faz e com o que a gente fala. E olha só, não é só falar e fazer não, ainda é colocar em rede social para estimular as pessoas a fazerem algo semelhante. Exatamente. O que poderia ter sido feito o contrário, que é liderar pelo exemplo, né? Você dá bons exemplos, você tem um potencial de bons exemplos sendo desdobrados. Né? E você via, Erivaldo, um esforço do André para mostrar equilíbrio, para mostrar diálogo, para mostrar capacidade de gestão, e na contramão disso vem um irresponsável para praticar atos, para fazer graça, para ganhar likes na rede social. A gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de político que está preocupado só com like. Ele não está preocupado em gestão, ele não está preocupado em ser um vereador atuante, ele não está preocupado em qualidade do serviço que se presta. Ele está preocupado só em aparecer e não dá para dizer que era alguém imaturo. Um cidadão que tem mais de 60 anos de idade, que já disputou várias eleições, que já estava no mandato de vereador. Então é muito difícil justificar a atitude que foi praticada aí pelo inspetor Alberto. A propósito de rede social, em que medida as redes sociais do senhor, que é muito seguido no Instagram e outros perfis, ele ajudou na performance eleitoral, presidente? Olha, a nossa rede social sempre foi uma das maiores entre os políticos cearenses. Eu acho que além do André, do Carmelo e do Célio Studat, eu devo estar ali entre os 4 que tem uma rede social maior, com mais penetração, com mais alcance. E eu sempre aproveite e cite, né? O nosso Instagram, né? Você coloca lá @Capitão Wagner, você vai encontrar o nosso Instagram. O nosso X, né? O antigo Twitter está lá também para a gente fazer um debate. E no Twitter o debate é um pouquinho mais radical, um pouquinho mais... mais duro, né? É mais duro, é diferente do debate do Instagram, que é mais descontraído.
Então, quem quiser conhecer nossa rede social, vai lá, nos segue. Tem sido uma rede social que a gente tem tentado mostrar o exemplo. Logicamente que a gente faz uma oposição, mas uma oposição responsável, sem baixaria, sem palavrão, sem acusação, sem fundamento. Hoje virou quase que tradição os políticos acusarem os adversários sem qualquer comprovação das suas acusações. Então a gente precisa ter muita responsabilidade com isso, até para evitar de transformar a rede social num ringue. Não é isso que a população quer ver. Mas é um cenário que só tende a avançar cada vez mais desse processo de disputa eleitoral. Inclusive já com personagens que nasceram nas redes sociais, nasceram politicamente, no caso do André Fernandes. Ou seja, a ideia é olhar para frente e regulamentar, já que é um caminho sem volta, ou a regulamentação toca um pouco na questão da liberdade de expressão? Eu acredito, Arivaldo, que a legislação que trata dos crimes praticados nas redes sociais, na internet, ela tem que ser bem dura para evitar que as pessoas venham a praticar esse crime. Tolher o direito de falar pode ferir de alguma forma a liberdade de expressão, então sou a favor de que as punições para quem comete os crimes virtuais, sejam em redes sociais, seja no WhatsApp, seja onde for, elas sejam muito duras, até porque eu fui vítima disso. Durante a campanha, no primeiro turno, criaram mentiras, criaram fake news. A gente até denunciou algumas dessas pessoas, colocou nas mãos da Justiça Eleitoral para que as providências sejam tomadas. Mas é fato que há uma lentidão nesse processo na Justiça, então a gente espera que haja mais agilidade e que as penas sejam duras para que essas pessoas entendam que liberdade de expressão é uma coisa e praticar crime, acusar pessoas sem provas é outra coisa completamente diferente. Para a gente complementar aqui e fechar o bloco rapidinho, presidente, como é que foi a atuação da Justiça Eleitoral? O senhor pode comentar em relação à sua candidatura propriamente. Foi na altura, abaixo ou acima do que o senhor esperava? Eu confesso que a Justiça Eleitoral, na minha opinião, agiu de forma isenta. Entre todas as eleições majoritárias que eu disputei, eu vi uma posição da Justiça Eleitoral muito equilibrada. Em nenhum momento eu vi decisões que favorecessem um candidato ou outro. Teve punições que foram aplicadas à minha candidatura, teve punições que a gente acusou adversário que foram aplicadas aos adversários também. Então, acho que houve um equilíbrio nas decisões da Justiça Eleitoral. E tenho que parabenizar, como já fiz em outras eleições, essa posição. Já tive eleições que eu disputei onde não houve esse mesmo equilíbrio, mas nessa eleição, assim como em outras, a gente tem que parabenizar a posição firme da Justiça Eleitoral e equilibrada na interpretação do que foi proposto. A gente viu da mesma forma em debates eleitorais, situações em que o direito de resposta foi muito bem equilibrado, em outros não, mas a Justiça Eleitoral merece os parabéns, pelo menos da minha candidatura nesse sentido. Muito bem, está feito o registro. A gente vai pedir licença ao senhor para um rapidíssimo intervalo. Daqui a pouco estaremos de volta com o presidente do partido União Brasil no estado do Ceará, Capitão Wagner. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, que recebe Capitão Wagner, presidente do partido União Brasil no estado do Ceará, e que também está nas redes sociais. Quem não anotou da primeira vez, como é que faz? Vamos lá, Instagram é só ir lá e digitar @Capitão Wagner, que você encontra o nosso Instagram, vai nos seguir, vai poder acompanhar nosso trabalho. E também no X, no antigo Twitter, é só anotar a mesma coisa, @Capitão Wagner, nos localiza e vai acompanhar o nosso trabalho também pelas redes sociais. União Brasil, que se depender do senhor, terá aí a filiação do ex-prefeito Roberto Cláudio. Explique melhor esse convite, o presidente. Olha, Arivaldo, a gente teve com o Roberto Cláudio entre o primeiro e o segundo turno, né? O Roberto também apoiou a candidatura do André contra a hegemonia, respeitando as diferenças de pensamento do Roberto com o André, do Roberto comigo mesmo. Existem diferenças, mas entendendo que seria muito bom para a democracia, muito bom para a cidade de Fortaleza. A gente quebrar essa hegemonia, a gente esteve lá no mesmo palanque pela primeira vez, né? Em 15 anos que eu estou na política, a primeira vez que eu estou no mesmo palanque. E que já disputaram a prefeitura, né? Disputamos, né? 2016 eu disputei contra o Roberto foi para o segundo turno, eu fui também. Ele venceu a eleição, em outra eleição ele apoiou o Sarto, eu estava no campo adversário e agora pela primeira vez a gente esteve no segundo turno juntos, tentando aí
apoiar e ajudar a candidatura do André. E nesses papos que a gente teve, nessas conversas, foi muito bom escutar a visão de mundo que o Roberto Cláudio tem, da economia, a experiência que ele teve de 8 anos prefeito da cidade de Fortaleza sem dúvida nenhuma, algo que agrega a qualquer grupo político esse conhecimento e o entendimento que ele tem da geopolítica, da política nacional, da política local. É sempre muito bom conversar com quem entende. Inclusive, olhando para 2026, o senhor também colocaria nesse mesmo palanque, nesse rascunho de palanque, outras forças que estiveram com o senhor agora em Fortaleza, ou que disputaram em paralelo, no caso, o Eduardo Girão, o André Fernandes. Como é que estão essas conversas? Sem dúvida. Você até falou do convite, eu acabei conversando muito e não falei do convite. A gente esteve com o Roberto Cláudio, eu falei para ele que havendo qualquer desconforto lá no PDT, o União Brasil estaria de portas abertas para recebê-lo, receber o seu grupo, mas entendia que era importante para nossa política de oposição que ele tivesse à frente de um partido que agregasse tempo de TV, que agregasse estrutura para as candidaturas futuras. Repito, o convite foi feito, a gente se sentiria lisonjeado em ter nos quadros do União Brasil, Roberto Cláudio e o seu grupo, mas ainda continua entendendo que é importante um partido a mais para reforçar os nossos quadros. E como você falou, se a gente junta nesse grupo aí para 26, o time do Roberto Cláudio, o próprio Eduardo Girão, o grupo lá do PL, União Brasil, a gente vai ter uma condição de formar aí uma chapa majoritária capaz de fazer frente a esse grupo hegemônico que vai ter prefeitura, governo do estado e governo federal à sua disposição na eleição de 2026. E acho que, acima de qualquer coisa, acima até da escolha dos nomes, a gente tem que encontrar primeiro essa unidade, discutir o projeto, o que a gente pensa para o estado do Ceará e lá na frente, em 2026, discutir quem melhor representa esse projeto. Se esse projeto tem como foco, logicamente, melhorar as condições de saúde para as pessoas que vivem no estado de Ceará, as condições relacionadas à violência e a redução dessa violência, as condições de impulso da economia do nosso estado, a gente vai ver quem melhor encarna todos esses temas e quem melhor pode representar a nível de governador, de vice-governador, de senador, são 2 vagas de senador, e também a formação das chapas de deputados federais e estaduais. Certo. Presidente, olhando aqui para o União Brasil, né? O senhor é presidente, o Roberto Cláudio é presidente do PDT em Fortaleza, tem um recall, tem uma força, tem um grupo. Então, na hipótese de ele ir para a União Brasil, ele não chega sozinho, ele chega representando ele mesmo e um grupo. Então, isso de alguma forma mexe na dinâmica interna do partido, né? Porque a gente acostuma a ver o político que sempre é candidato, ele tem ali o partido para chamar de seu, né? A chegada de Roberto Cláudio e de outras forças, hipoteticamente, em que medida isso altera a correlação de forças e o próprio controle do partido que hoje está com o senhor? Olha, Erivaldo, na verdade hoje o partido tem o capitão Wagner como presidente, mas tem pessoas muito influentes. O deputado Moses, né, que é deputado federal, tem um pai que é deputado estadual e também, agora eleito prefeito em Sobral, tem uma representação muito forte dentro do partido. O Roberto Pessoa, com a Fernanda e o seu grupo, tem uma representação muito forte. O Danilo Forte, que é um deputado federal extremamente atuante, Felipe Mota, Reginaldo, né? Então a gente tem um time de pessoas que governa junto comigo o partido. As decisões nunca são tomadas de forma isolada. Quando há divergência, a gente entende que é importante liberar para que cada um tome sua posição, respeitando as peculiaridades que cada um tem, como ocorreu agora no segundo turno da eleição aqui em Fortaleza. Então, hoje, eu não posso dizer que o União Brasil é meu. Eu sou o presidente porque há um consenso entre todos que fazem parte do partido, inclusive o presidente nacional do partido nos dá essa condição, Rueda, de conduzir o partido, porque vê em mim aquele que é capaz de juntar todos, de atender às demandas específicas de cada um e fazer a condução do partido para que ele se torne e continue grande no Ceará e no Brasil. Lógico que se alguém vier para o partido, eu continuo repetindo, foi feito um convite, mas nem teve o sim nem o não. Acho que o Roberto Cláudio vai tentar se estabelecer ali no PDT, havendo dificuldade, ele vai pensar num outro partido. Esse outro partido pode ser qualquer outro, inclusive União Brasil. Havendo o sim do Roberto Cláudio, ou de qualquer que faz parte do grupo, né? O deputado Queiroz Filho é um amigo querido também, que a gente se aproximou bastante, o Antônio Henrique, Cláudio Pinho, né? E outras pessoas que fazem parte do time lá do Roberto Cláudio podem vir ou não. Então, vindo, a gente vai discutir
A gente tem espaços que podem ser ocupados, jamais eu vou querer ser o presidente estadual, o presidente municipal, o tesoureiro, não posso querer mandar em tudo. Então, havendo aí o sim, a gente vai discutir de que forma eles viriam para a União Brasil. Mas isso está colocado na conversa? O que ele seria, ou quem assumiria o quê? Não, porque ainda é prematuro, né? É muito prematuro ainda, né? A gente não entrou ainda nessa discussão. Houve o convite sim, mas vou aguardar o tempo do Roberto, se ele permanece no PDT e se ficar e o PDT continuar com essa independência, dando ao Roberto a condição de ser oposição ao PT. Eu acho difícil que isso aconteça, confesso, né? Porque o PDT, além de ter um ministério, a União Brasil tem um ministério a nível federal, mas não há, por parte da estadual do União Brasil, o interesse que há do PDT de estar próximo do governo. Entendi. É público, aqui não é uma crítica, o André Figueiredo quer se aproximar ainda mais do governo do Estado, já está defendendo que o PDT a nível municipal esteja na base do Evandro Leitão, então fica muito difícil fazer oposição dentro de um partido que está com essa circunstância. É por conta disso que eu acredito que o Roberto até possa sair do PDT. Saindo, aí ele vai tomar a decisão dele de ir para algum outro partido ou vir para a União. Vindo, a gente vai poder conversar sobre isso. Mas, no momento, está mais para paquera ou para namoro político? Por enquanto é paquera, só paquera, né? Respeitando aí o PDT, certo. Respeitando os integrantes do partido. A gente vai aguardar essa decisão. Tá certo. Ô, presidente, o União Brasil tem 5 municípios a gerir a partir de janeiro de 2025, e eu pensaria aqui dois dos mais importantes do estado para a gente contextualizar: Sobral, né, com Oscar Rodrigues, e Maracanaú, que vai seguir com Roberto Pessoa. São 2 prefeitos que, como o senhor sabe pela experiência política, dependem de relacionamentos políticos, administrativos com o governo do estado, com o governo federal. Inclusive, ambos, né, tanto o Oscar como o Roberto, já sinalizaram não querer nenhum tipo de rusga com os governos, porque, afinal de contas, as gestões deles, em alguma medida, depende dessa aproximação. Para o senhor, que é presidente desse partido, como é que fica, qual é o grau de equilíbrio que deve existir entre um prefeito que precisa estar ali à mesa com o governador e o partido que tem projetos políticos com outra visão que não a do governo do estado? Erivaldo, eu sempre procuro manter a coerência. Se você pegar uma fala do André, acho que no final do primeiro turno e também no segundo turno, ele foi muito enfático em repetir algo que eu disse durante toda a campanha. O André Fernandes disse que, em caso de eleito prefeito, iria buscar o governo do estado, iria buscar o governo federal e pedir ajuda para governar. E eu tenho um entendimento que, se eleito eu fosse prefeito de Fortaleza, eu teria a obrigação de procurar o governo do estado, de me colocar à disposição para ajudar o governo a diminuir a violência, a diminuir essas filas na saúde que acontecem em Fortaleza, em todo o estado de Ceará. Então, eu buscaria o governo do estado e buscaria o governo federal para fazer uma gestão exitosa. Como eu vou defender que Maracanaú, que Sobral faça diferente? Então, acho que Oscar deve usar a interlocução que o Moses tem para buscar ajuda no governo federal, usar também a interlocução que o Moses tem a nível de governo do estado. Eu próprio estou à disposição, né, para alguma interlocução que eu possa levar, alguém que eu tenha algum acesso, para que ele faça uma grande gestão em Sobral, para que o Roberto continue a gestão exitosa que ele tem lá no município de Maracanaú. O Roberto não teria tido uma reeleição tão fácil se ele já não tivesse essa interlocução com o governo, e acredito que ela vai continuar existindo. Bem como oriento o Edilson das Casas, que é o prefeito eleito lá em Pacajus, a buscar essa interlocução. Vou ajudá-lo muito na interlocução com Brasília, e naquilo que puder também orientar, ajudar na interlocução com o governo do estado, a gente vai estar fazendo, assim como também em Pacatuba, com a Larissa Camusso, uma jovem prefeita qualificada, uma menina que está com sangue nos olhos querendo mostrar serviço lá em Pacatuba, e o Elinaldo lá em Tururu. Todos os 5 estão, da minha parte, completamente liberados para buscar ajuda junto ao governo do estado e fazer parcerias para o bem dos moradores dessas cidades. Entendi. Aí a política se discute em 2026, né? Como eu disse sempre, Erivaldo, eu acho que a política partidária, ela se discute na época devida. A política pública, o êxito da gestão depende de parcerias e de respeito. Agora mesmo, o presidente da República chamou os governadores para uma reunião para tratar sobre segurança pública. O que o Ronaldo Caiado fez? Ele foi para a reunião, ele se posicionou em relação à proposta que está sendo apresentada de forma a corrigir algumas ideias que estão lá na proposta, a pedir mais independência para os estados agirem, né? E o estado de Goiás, assim como São Paulo e vários outros, se tornaram referência
em relação à redução da violência, porque estão aplicando medidas específicas nos seus estados que não são aplicadas em outros. A gente ouviu o Ministério Público esses dias questionando o governo do estado sobre a biometria, a leitura facial na entrada do Castelão. Por quê? Porque lá em São Paulo isso já existe e está diminuindo a violência nos estádios. Quem é criminoso hoje não vai para um estádio em São Paulo, porque na hora que ele entra no estádio é feita a leitura facial e se ele tiver um mandado de prisão em aberto, ele é preso ali na hora. Inclusive alguns já foram, né? Sim, alguns já foram. Na Arena Palmeiras lá, muitas pessoas foram presas. Eu falei durante a campanha essa ideia, queria implementar isso em Fortaleza se prefeito fosse. Espero que o prefeito que ganhou a eleição, Evandro Leitão, possa pegar essa ideia e implementar no Presidente Vargas, nos estádios aqui do estado do Ceará, né? O governador faça no Castelão e no Presidente Vargas a prefeitura tome essa iniciativa que é muito saudável e muito boa para garantir a segurança nos estádios. Agora, isso depende uma logística, um investimento alto, né? Vale a pena? O senhor tem alguns números? Vale. O custo-benefício. Só para eu lhe dar uma informação, a Prefeitura de Fortaleza já implementou nas escolas essa mesma tecnologia. Ela não está rodando ainda. A Prefeitura comprou o equipamento, já comprou o software, tem uma empresa contratada para fazer funcionar, mas está em processo, né, de entrada em funcionamento. Diz que vai ser muito bom para a segurança nas escolas. Imagine aí o pai saber que a criança vai entrar na escola, vai ser identificada, que não vai entrar ali um criminoso que possa praticar uma chacina, que possa matar alguém, que possa assaltar ou coisa parecida. Isso é muito bom. E em Fortaleza, repito, nas escolas já temos a tecnologia, o que falta é iniciar o seu funcionamento. Entendi. Já que a gente está aqui falando da prefeitura, daqui a pouco a gente volta para falar sobre a sua questão partidária. A expectativa da criminalidade cair, os índices, né, em Fortaleza, para 2025, a partir da gestão Evandro Leitão, o senhor ofereceria essa sugestão? Outro ponto do seu programa de governo que o prefeito eleito poderia aproveitar? Como é que o senhor vê, olhando para Fortaleza e torcendo, eu suponho, para uma gestão exitosa, o que mais o senhor acha que o prefeito eleito Evandro poderia adotar? Olha, Erivaldo, o Roberto Cláudio ainda no final da sugestão implementou uma série de medidas ao redor daquelas torres, né? A torre foi uma ideia do Moroni, que foi abraçada pelo Roberto Cláudio, que viabilizou a aquisição de drones, que viabilizou a aquisição de viaturas, de motocicletas e fez ao redor, no diâmetro ao redor daquelas torres, reduzir a violência. Aquelas guaritas elevadas. Aquelas guaritas elevadas. Aquelas torres tiveram, quando implementadas ainda na gestão do Roberto Cláudio, uma redução da violência muito forte. Infelizmente, no governo Sarto, esse programa foi deixado um pouco de lado e a violência voltou a aumentar aqui na cidade de Fortaleza. Repito aqui ao prefeito eleito, eu moro em Fortaleza, o partido é em Fortaleza, minha família está em Fortaleza e tudo que eu puder colaborar para o êxito da gestão, eu vou estar colaborando. Se o prefeito me chamar, Wagner, eu queria lhe escutar em relação à segurança pública, eu vou estar aqui me colocando à disposição para dar sugestões para que as coisas possam, de fato, caminhar para uma redução da violência, aproveitando aí, né, que o prefeito sempre pregou durante a campanha, que esse alinhamento, Prefeitura de Fortaleza, Governo do Estado e Governo Federal poderia gerar frutos positivos, agora vai ficar muito difícil para o prefeito colocar a culpa em alguém. Eu me lembro, Erivaldo, que no debate pré-eleitoral e já na campanha, foi perguntado ao Evandro Leitão sobre o problema da violência. Ele disse que era um problema transnacional. Me desculpa ao prefeito eleito, mas é um problema local, é um problema regional, é um problema nacional e até transnacional. Mas não vem dizer que é só um problema que envolve as nações. Porque na hora que a prefeitura fizer a parte dela, o governo do estado fizer a sua parte, o governo federal fizer a sua, a gente vai ter um resultado muito efetivo. Não dá mais para ficar com essa desculpa de que o problema da violência é relacionado à legislação que é frágil. A legislação que vigora aqui no Ceará é a mesma legislação que vigora lá em Goiás. E lá em Goiás, a redução da violência é tão clara que de 246 municípios, 148 municípios passaram 7 meses sem ter um homicídio sequer. Então, repito, se o prefeito quiser, nossa ajuda, nossa colaboração, a gente vai dar, não para eu participar da gestão, mas para mostrar quais são os caminhos que podem ser adotados para que a gente reduza essa violência que coloca em risco a nossa vida, a vida dos nossos familiares e amigos que moram em Fortaleza. Então, aquela situação de que quem não ganha a eleição fica por ali meio que torcendo para que alguma coisa dê errado para se manter ali
na disputa eleitoral, isso aí não existe, é folclore, né? Isso é tão insano, Erivaldo. Imagine você estar num avião e torcer para que o piloto do avião erre. Vai morrer todo mundo. Então, a gente tem que torcer para que o prefeito ele acerte, para que ele enxugue a máquina, para ter recurso suficiente para investir nas pessoas. O meu sonho é que eu esteja errado em relação ao que eu apontei na campanha que iria acontecer. Que o prefeito eleito tenha consciência de que, de fato, a gente precisa ter uma máquina mais enxuta, menos penduricalhos, menos partidos políticos e mais gestão. Se isso acontecer, eu vou aplaudir o prefeito, eu vou, sem dúvida nenhuma, reconhecer os acertos da gestão e, na hora que errar, logicamente, a gente tem que fazer os apontamentos. Na democracia, a oposição tem um papel de não só apontar os erros, mas apresentar soluções para aqueles erros. É muito isso, você está toda hora, errou nisso, errou naquilo. E qual é a solução, meu amigo? Você só sabe apontar as falhas? Então a gente está aqui para apresentar, sim, os erros, mas acima de tudo para apresentar soluções para os problemas que a gente vive no dia a dia de Fortaleza. Ok, ficou bastante claro. Vou pedir licença ao senhor mais uma vez para fazermos mais um intervalo, o último do programa de hoje, para daqui a pouco voltarmos com o terceiro bloco com ele, Capitão Wagner, presidente do União Brasil, aqui conosco no programa Política. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho e a gente recebe Capitão Wagner. Capitão Wagner é presidente do União Brasil aqui no estado de Ceará, foi vereador de Fortaleza, deputado estadual, federal, disputou a prefeitura de Fortaleza 3 vezes e ainda tem tempo de conversar com os internautas na internet. Como é que faz, capitão? Verdade, vai lá no Instagram, coloca @Capitão Wagner, encontra o nosso Instagram. Eu nem falei nos blocos anteriores sobre o Facebook, nosso Facebook também está muito ativo. É o mesmo? É o mesmo @, Capitão Wagner. Então e vai para os três, o Twitter também, né? Antigo Twitter, hoje X, você vai encontrar com @Capitão Wagner, vai poder bater um papo com a gente, vai poder questionar, vai poder fazer perguntas e dar também sua opinião. Por falar em X, o Elon Musk, né, o bilionário, tarará, foi muito citado no discurso da vitória, né, do Donald Trump, né, o novo presidente a partir de janeiro de 2025 dos Estados Unidos. E aí eu lhe pergunto, o que a eleição de Trump lá pode repercutir no imaginário político, esquerda, direita, aqui no Brasil, olhando para 2026, ô presidente? Olha, Erivaldo, mais do que nunca essa eleição em Fortaleza mostra que não dá para você fazer um prognóstico baseado em eleições anteriores, né? Essa vitória do Trump nos Estados Unidos não pode garantir que, de repente, em 2026, o campo de direita vença a eleição aqui no Brasil. Nós temos grandes nomes no campo de centro-direita, temos aí o governador Caiado, temos o governador Tarcísio, temos o próprio Bolsonaro, que nesse momento está inelegível, mas a gente não sabe o que acontece até 2026, tem a Michele Bolsonaro, mas já está sendo apontada aí como candidata a senadora lá no DF. O Romeu Zema entra nessa lista? Não? Romeu Zema, o próprio Ratinho Júnior, lá do PSD, que é um partido que tem uma capilaridade muito grande. Tem muitos outros nomes que a gente pode incluir nesse campo de centro-direita. Enquanto que o campo da esquerda praticamente tem somente o presidente Lula, que está debilitado, já está com a idade bem avançada, não sei se aguentaria uma disputa eleitoral tendo que visitar todas as unidades da federação, já mostra um certo cansaço nesse momento. Teve uma presença baixa nas eleições agora, né? Presença muito reduzida nas eleições, né? Não conseguiu estar presente nem aqui na capital, na única capital que o PT ganhou e tinha chances de vitória, ele não conseguiu vir aqui no segundo turno, então isso dificulta, né? A esquerda não criou novas lideranças diferentes do campo centro-direita, que está aí com vários nomes que podem ser colocados. Então, acho que a eleição em 2026 vai depender muito da economia nesses 2 próximos anos, da relação do governo federal com o Congresso Nacional. A gente está aí na iminência de uma eleição para escolher presidente da Câmara, presidente do Senado. Já se veio um apontamento do Hugo Mota como candidato do Lira, provavelmente apoiado pelo PT, para ser o presidente da Câmara dos Deputados. E olha só que coisa interessante que precisa ser observada. PT e PL declararam apoio a Hugo Mota, mostrando que essa questão da polarização, ela vale no dado momento, mas quando vai lá para o Legislativo, para a escolha do presidente da Casa,
a situação não é tão pela preponderante. conveniência eleitoral, né? Pela conveniência eleitoral. Mas isso serve para ambos os lados, para todos, aliás. Isso, pelos espaços que vão ser oferecidos aos partidos dentro da casa. É muito importante você ter uma participação na CCJ, é muito importante uma participação na comissão mista de orçamento. Todo mundo quer estar ali na comissão que vai destinar e definir o orçamento do país. Então, é nessa briga por esses espaços que as negociações acontecem lá na Câmara, no Senado também. Me parece que no Senado está muito forte aí o retorno do Davi Alcolumbre, que é do União Brasil. Isso seria muito bom para os nossos 5 municípios ter o presidente do Senado do nosso partido. A gente vai poder bater na porta do Davi, vai poder pedir ajuda para esses municípios, não só do União Brasil, mas todo e qualquer outro município do Ceará que a gente possa ajudar. A gente vai estar batendo na porta, caso ele seja de fato o presidente do Senado. A propósito de Brasília, como está o mandato da deputada federal Daiane Bittencourt, dando desconto de ser a sua esposa? Olha, Erivaldo, eu tenho dito muito que eu nunca imaginei que o mandato da Daiane fosse tão produtivo como está. E eu digo isso sem qualquer demérito à minha posição enquanto deputado federal, mas o mandato da Daiane nesses 2 anos tem sido mais produtivo que o meu. Ela foi considerada a melhor deputada federal. Nas últimas avaliações que foram feitas, né, no ano passado ela foi a melhor, não só do estado de Ceará, uma das melhores do Brasil. Ela tem apresentado propostas que tem conseguido aprovar, e não é fácil aprovar na Câmara, depois aprovar no Senado e virar lei. Durante meus 4 anos, acho que eu aprovei ali 4, 5 leis, e a Daiane já tem uma produção maior do que a minha. Ela trouxe para o debate temas que até então não eram discutidos, como a endometriose. Antes da Daiane, ninguém sabia o que era endometriose, eu não sabia, mas ela, por ser paciente, né, por sofrer com endometriose, por ter fibromialgia também, que é uma outra doença que gera muitas dores no corpo, ela levou para o Legislativo essa situação, está garantindo o tratamento, está garantindo acesso através do SUS, então é reconhecida hoje, não só pelas mulheres, mas por todo mundo que acompanha o mandato, como uma deputada atuante, como uma deputada que tem produzido muito e tem me orgulhado bastante, orgulhado da família e orgulhado do estado de Ceará. Pelo que o senhor fala, há uma perspectiva de ela vir a tentar repetir o mandato? Foi quase já um pedido de voto para ela? Ou o senhor pretende tentar voltar ao mandato federal? Tem outros interesses eleitorais por aqui? Como é que está essa questão? Olha, Edivaldo, está muito cedo, né? Eu disse até numa entrevista ontem que, vez por outra, eu chego para a Daiane e digo: amor, acho que eu vou voltar a ser deputado federal. Ela diz: negativo. Você vá para governador, vá para senador, vá para estadual, vá para qualquer coisa que a cadeira de federal é minha. A gente brinca muito a respeito disso, mas ela está muito feliz com o mandato e, logicamente, que se ela tem condição de ser reconduzida ao mandato, ela vai concorrer naturalmente, mas hoje está muito cedo, há 2 anos da eleição. A gente vai avaliar, a gente vai ver como serão esses 2 próximos anos. Se ela puder ser reconduzida, vai ser muito bom para ela, para o estado de Ceará e para o nosso grupo político. Entendi. Uma pergunta que eu costumo fazer a quem tem parente na política em mandato. Essa relação, ela de alguma forma não repete vícios da própria esquerda, enfim, da política em geral, da cultura política, de ter mãe, filho, mulher, marido, na eleição ali? Como é que o senhor vê isso? Eu acho até, Erivaldo, que seria caso eu tivesse com a família toda na política. A Daiane concorreu à eleição a deputada federal quando eu fui para uma eleição extremamente arriscada, que foi a de governador. A gente sabia que a chance de vitória era pequena, então ela foi muito mais para reservar um espaço para a gente continuar fazendo política. Ela está fazendo, como eu falei, muito melhor do que eu. Esses dias, numa entrevista, perguntaram do meu filho, do Felipe. O Felipe está lá na rede social crescendo, é jovem, gosta de rede social, mas acabou de entrar na faculdade de Direito, sonha em ser advogado, pensa em fazer um concurso para delegado, né? Então, o objetivo de vida dele não é entrar na política. Então, o objetivo dele é ser um advogado, é ser um jovem respeitado na sociedade. Tem as posições muito claras dele, assim como a mãe tem independência. A Daiane, inclusive, esses dias participou de uma votação que ela votou de um jeito que, se eu estivesse lá, eu teria votado de outro jeito. Então, ela tem independência, tem autonomia. Eu não mando no mandato da Daiane, então isso precisa ficar muito claro. E na família hoje só tem uma pessoa com mandato, que é a Daiane. Entendi. Voltando aqui, já que a gente está falando agora há pouco da eleição lá da provável eleição do Hugo Mota, né, para presidente da Câmara dos Deputados, substituindo o Arthur Lira. Aqui no Ceará já há um movimento para a substituição de Evandro Leitão, que vai ser prefeito a partir de janeiro. E o Evandro falou 1 milhão de vezes na campanha que
foi eleito e reeleito, inclusive com os votos da oposição. Nesse contexto, há alguma orientação do União Brasil, que é presidido pelo senhor, em relação aos deputados do União Brasil na Assembleia, em relação a quem apoiar, para onde o apoio vai? São 3 deputados, né? Quatro deputados. Há uma conversa nesse sentido de como deverá ser essa disputa da sucessão do presidente lá na casa? Erivaldo, primeiro a gente não sabe quem serão os candidatos, se terá apenas um candidato, se terão outros candidatos para ter disputa, né? Se vai ser uma chapa única, como aconteceu em algumas ocasiões, ou se vai ter disputa. Acho que a última disputa que teve na Assembleia, eu era deputado estadual, foi entre o Sérgio Aguiar e o Albuquerque, e o Zezinho Albuquerque. E o Zezinho Albuquerque, foi. Justamente, né? E a gente lá, o candidato que tinha uma simpatia da oposição era o Serginho, porque os dois eram do governo, mas o que teve coragem de enfrentar ali foi o Sérgio. E a gente votou com o Sérgio. Teve aquela história do Aldic Mota, do Baquite. Pois é, então tiveram muitas eleições que eu participei, mas a única que teve disputa foi essa. A gente não sabe se a nível de Assembleia vai ter disputa. Vários nomes foram colocados, a gente vai aguardar para discutir internamente com o partido, como eu falei agora há pouco. A gestão da casa é algo que não envolve a questão da política partidária em si. Se existe apenas um candidato, a União Brasil, que tem 4 deputados, garante ali um espaço na CCJ, que é uma comissão importante, garante um espaço na mesa. Foi assim que aconteceu na primeira eleição, quando o Evandro, ainda no PDT, foi votado, inclusive, pelos deputados do União Brasil. Foi garantido um espaço na CCJ, foi garantido uma vaga na mesa, se eu não me engano, ocupada hoje pelo Oscar Rodrigues, vai ter um revezamento. O Oscar também foi eleito prefeito e deve migrar. Está chegando aí na Assembleia de volta o Heitor Ferrer, né, um deputado conhecido por ser um opositor firme, responsável em relação aos seus apontamentos. Isso vai fortalecer a oposição na casa, mas não há ainda definição de como se posicionar, porque a gente não sabe quem são os candidatos que serão apresentados. Entendi. O Reginaldo, Sargento Reginaldo, que é ligado ao senhor, fez críticas em relação ao que, segundo ele, seria uma interferência do Palácio da Abolição nesse processo, embora incipiente ainda, né, de escolha do próximo presidente da Assembleia. Essa crítica é justa, é injusta? O senhor concorda? Ou isso faz parte do jogo, presidente? Olha, mais do que o Palácio da Abolição, a gente está vendo uma influência muito forte, decisiva do senador Camilo Santana. Camilo Santana foi quem atropelou o Davi do Raimundão lá em Juazeiro, que era o candidato natural a disputar a eleição contra o Gleidson. E digo para quem quiser, inclusive já disse para o Gleidson, se fosse o Davi do Raimundão, talvez o Gleidson não tivesse tido a vida fácil que ele teve, venceu e venceu bem a eleição. Não sei se o Davi perderia a eleição para o Gleidson lá em Juazeiro. Ele chegou a pontuar muito bem, por sinal. Foi, estou muito feliz com a vitória do Gleidson. Fiquei muito feliz quando todo mundo escolheu ali o Fernando Santana, porque assim, quando os políticos todos vão para um lado, o povo percebe o movimento e acaba escolhendo de forma divergente. Como escolheu pela primeira vez na história, um prefeito foi reeleito em Juazeiro e foi o nosso amigo Gleidson Bezerra. E depois da eleição, Camilo aparece na mídia dizendo, rapaz, eu fui contra a eleição, a candidatura do Fernando Santana em Juazeiro. Peraí, Camilo. Peraí, é brincadeira você vir com um argumento desse, você que foi contra a eleição da Janaína Crateus, contra a eleição do Fernando. E agora, mais incrível ainda, é ver o Fernando se colocar como pré-candidato a presidente da Assembleia. O PT, que já tem o governo federal, tem o governo do Estado, tem a presidência da Assembleia hoje, vai ter a prefeitura a partir do ano que vem querer uma recondução. Eu vou parafrasear um adversário meu, Cid Ferreira Gomes. Essa hegemonia na mão de um único partido é extremamente perigosa. Cid, no começo do ano, se colocou contra essa hegemonia. E nesse ponto específico, eu tenho que concordar com o Cid, entregar ao PT a presidência da Assembleia, os poderes executivos a nível municipal, estadual e federal, e talvez até a presidência da Câmara, é brincar com os partidos aliados. Eu acho que os partidos aliados não vão ficar muito satisfeitos com isso, não. A oposição com certeza não vai aceitar isso. Olhando para 2026, já que inclusive a Assembleia, essa eleição, aponta um pouco nessa direção, já que estamos falando dos últimos 2 anos, né, do mandato de Elmano, que é onde o parlamento fica ali mais sensível, né? Isso, olhando para 2026, a gente teria uma perspectiva de, a partir até dessas discussões, se formar um bloco
Porque hoje você tem partido de oposição, você não tem um bloco propriamente, né? Você avalia algo nessa direção? Olha, a gente tem os deputados do PL, né? 3 pelo menos ali bem alinhados na oposição, né? A Marta Gonçalves já tem um alinhamento diferente, o próprio Arcilon já se aproximou de volta ao governo, mas os demais têm um alinhamento de oposição. Dentro da União também nós temos divergência, temos deputados mais de oposição e outros que já têm alinhamento com o governo. A gente vai ficar também com 3 de oposição. Devemos ter Reginaldo, o Felipe Mota e o Heitor, que está chegando na oposição. E o Firmo ali, até por necessidade da esposa que vai assumir a prefeitura de Pacatuba, pela relação que ele tem com o Roberto Pessoa, deve ficar nessa posição mais alinhada com o governo. E os 3 do PDT a gente não sabe ainda como vão permanecer. Acredito que o Queiroz continua muito forte, alinhado com o Roberto Cláudio na oposição. Não sei se o Cláudio Pinho e o Antônio Henrique também vão se manter da mesma forma. Então a gente pode ter um bloco ali forte, inclusive podendo lançar chapa aí a presidência da Assembleia, a necessidade de 10 ou 11, eu não sei, para formar a chapa. Então, somados esses todos, a gente pode ter uma chapa da oposição. Muito bem, Capitão Wagner, presidente do União Brasil, os nossos agradecimentos, parabéns pela caminhada, boa sorte na jornada, as suas rápidas despedidas por hoje. Apareça, viu? Obrigado, Arivaldo. Agradecer aqui ao Sistema Otimista de Comunicação pelo espaço de sempre. Deixar um abraço muito forte aí para o Adriano. Parabenizar pelo crescimento do Otimista e dizer que, assim como o sistema de comunicação, estou muito otimista para o futuro do União Brasil, para o futuro da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Espero poder contribuir de alguma forma para que a gente tenha uma cidade muito melhor para viver, a cidade de Fortaleza, um estado melhor para você habitar e um país muito melhor a partir de 2025. Muito bem, muito obrigado mais uma vez. E assim chegamos ao final da edição de hoje do programa Política. A todos o nosso muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço.